Nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui mais um dia, né? Louvado seja Deus por essa oportunidade. Quero aqui deixar uma palavra ao coração dos irmãos, amém? Que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 16. Eu vou estar lendo o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Irmão, se a gente for observar aqui a partir do versículo 19, do capítulo 16, vai falar de dois homens, né? Um rico, que se vestia de linho finíssimo na época, que tinha recursos, que tinha dinheiro, que tinha valor. E o texto também vai dizer de outro homem chamado Lázaro, um mendigo, que ali, naquela época, ele desejava, né? Não tinha recursos, o homem pobre, mas que desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa deste rico. E ali ele tinha uma doença, uma enfermidade, e os cães que estavam ali próximo a ele vinham lamber essa doença, as chagas, né? A Bíblia chama de chagas. E ali o texto vai dizer que esse rico, né? Primeiro esse homem chamado Lázaro, este mendigo, chegou a falecer, chegou a morrer e ele foi levado ao seio de Abraão. E esse rico também chegou a falecer, a morrer, e o texto diz que ele foi levado a Hades, né? E Hades na Bíblia, meus irmãos, é mencionado sempre como uma coisa negativa, uma coisa que não é boa, uma coisa que é ruim. Ou seja, nós vemos aqui que o final desse homem que não tinha nada, chamado Lázaro, foi um final bom. E o final desse homem que tinha tudo, chamado rico, né? Que se vestia de coisas muito boas na época, que tinha muitos recursos, foi levado para um lugar não desejado, né? Que foi a esse Hades, um lugar negativo. E quando ele estava neste lugar, e ali era um lugar que queimava, esse Hades, né? Esse rico viu o lugar que ele se encontrava, ele pediu para que Abraão, ele pediu para que o Senhor permitisse que Lázaro molhasse apenas a ponta do dedo para que viesse refrescar ele, né? A boca dele, viesse refrescar ele naquele tormento, porque o lugar a qual ele estava era um lugar quente, era um lugar a qual ele não estava aguentando ali, um lugar de tormento, e o Senhor falou para ele que não poderia fazer isso, porque no momento da vida ele recebeu os bens que ele queria, os bens que ele desejava, e ele teve como consequência ir para este lugar. E Lázaro, que recebeu somente males na sua vida, foi levado para o seio de Abraão. E ali também o texto vai dizer que chega um momento ali que Abraão, o Senhor vai dizer a este rico que está posto um abismo, né, entre eles, que não tem como eles passar para lá e nem ele voltar para onde eles estavam. Ou seja, o que Deus me fez, meus irmãos, observar aqui nessa passagem. Se nós formos observar a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, quando Deus ali iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Porque o pecado daquela cidade já tinha engrossado sobre a narina de Deus, mas ali Deus vai livrar a família de Ló. E quando Deus está para livrar aquela família, o que Deus faz? Deus tira, Deus permite que os anjos vão até lá, peguem no braço deles a força, olha a misericórdia do Senhor, e tira. Mas no momento que os anjos estão tirando, eles ordenam para que nenhum olhe para trás. E nós observamos no texto, qual nós conhecemos, que a mulher de Ló olhou para trás, ela ficou ali convertida numa estátua de sal. E eu observando nessa passagem, nós falamos muitas das vezes, nós pregamos, nós ouvimos, e isso não é um erro, vai muito daquilo que muitas das vezes o Senhor quer falar conosco. E quando o Senhor me deu essa palavra, irmãos, Deus falava, o Espírito Santo de Deus falava comigo, que tem situações na nossa vida que pode ser tarde demais. Tem situações na nossa vida, meus irmãos, que não vai dar mais tempo. Tem situação que se nós não reconhecer agora, que se nós não fazer uma autoanálise da nossa vida agora, vai chegar um momento que já vai ter acontecido, vai ter um momento que já vai ter acontecido algo e nós não vamos poder voltar atrás, porque aquilo que a gente fala muitas das vezes que nunca é tarde para recomeçar, nós falamos muitas das vezes que nunca é tarde para fazer algo, e nós observamos aqui na vida deste rico, meus irmãos, que foi tarde para ele. Ele tentou, ele quis voltar atrás,
ele quis até mesmo pedir para que Abraão viesse ressuscitar um dos mortos ali, para que pregasse para a família dele, para o povo da época, para que eles viessem acreditar. E Abraão vai, o Senhor vai falar para ele, não tem mais jeito, não tem mais solução. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Deus colocou no meu coração que tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem que parar para analisar, para pensar. Porque como foi rico, como foi tarde para este homem rico, irmãos, muitas das vezes pode ser tarde para nós. Porque quando nós fomos acordar, como esse rico acordou e viu onde ele estava, ele não acreditou, mas não tinha mais jeito, não tinha como mais voltar atrás. É interessante porque também, se nós formos observar no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, vai dizer de um homem chamado Sansão, que foi ali escolhido por Deus para livrar o povo, da mão dos filisteus, mas ali havia uma mulher que estava tentando este homem, querendo saber no que consistia a força dele, aonde estava a força dele, tentando descobrir isso, e ali todas as vezes ele falava para ela que ia mostrar, e todas as vezes era contrário disso, mas nós observamos aqui que chegou um momento na vida deste rapaz, escolhido de Deus, que foi tarde demais para ele, porque Dalila, aquela mulher, falou para Sansão que os filisteus estavam vindo sobre ele, e ele falou para ela, sairei como antes tinha saído, sairei como das outras vezes em direção a esses filisteus e destruí ele. Mas quando ele se levantou, ele viu que o Espírito Santo do Senhor já não estava mais sobre ele, ou seja, foi tarde demais. E uma das coisas, irmãos, que Deus não quer para nós nesse dia de hoje é que nós olhamos lá na frente, e esteja pego em alguma situação e viemos ouvir do Senhor que foi tarde demais, porque o Senhor nesse dia quer nos dar uma oportunidade para olhar, uma oportunidade para fazer uma autoanálise de nós, uma oportunidade, para enxergar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, para que nós não venhamos se arrepender como esse rico se arrependeu, tarde demais, amém? Então fique com essa palavra no seu coração, que o Senhor possa ter falado com você por intermédio dessa simples palavra, amém? Deus abençoe a vida de todos.